Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Senat, do Centro Educacional Novas Abordagens Terapêuticas. Essa live de número 90, que tem como título Saúde Mental do Trabalhador da Saúde, lidando com os conflitos em equipe. A nossa convidada especial para essa live é a Luana Aruantes, que é psicóloga de formação, idealizadora e gestora do Instituto de Pé, Saúde Mental na Favela, e é psicóloga no CAPS 3 AD Paulo da Portela e na UA Jovelina Perola Negra. Aruantes, seja bem-vinda, fique à vontade. No final da live a gente vai estar respondendo, né, vou pegar as perguntas que o pessoal possa estar enviando pelo chat para você estar respondendo ao final da live, tá bom? Seja bem-vinda, fique à vontade. Oiê, obrigada, Del, obrigada. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver isso. Boa noite para quem está ao vivo aqui. Eu me chamo Luana Aruantes, como a Del me falou, alguns de vocês já me conhecem. Quem não me conhece, eu sou psicóloga, é, atuo em algumas unidades de saúde mental aqui no Rio, mas para além disso, assim, eu acho que mais importante do que isso, eu sou uma trabalhadora, né, da saúde mental. Trabalho na ponta, e tô ali há cerca de 2 anos vivenciando essa rotina louca que é trabalhar na saúde mental e tal. Eh, eu fiquei muito primeiro eu já quero pedir desculpa pela imagem, que eu acho que não tá muito ok, mas hoje o telefone caiu, e aí quebrou aqui a tela e eu não tive tempo de fazer isso, assim. Como trabalhadora da saúde mental, eu vim correndo do trabalho, tirando colete no meio do caminho, para conseguir fazer essa live. Quero agradecer demais ao Senat por mais uma oportunidade. A gente vem trilhando essa parceria aí ao longo desses últimos anos, e tem sido importante, assim, né, pensar em novas abordagens terapêuticas de uma maneira, eh, menos engessada de pensar a saúde mental, né. Queria agradecer também quem está aí, quem veio ver, quem veio assistir, quem veio trocar uma ideia. E eu acho que é principalmente isso, assim, acho que a gente vai trocar uma ideia hoje sobre essa galera que mantém esse sistema funcionando, né. Que é a saúde mental. Bom, eu chego na saúde mental há cerca de 2 anos e meio atrás. Começo pela assistência, acho importante dizer isso, assim, né, porque a gente entende como uma outra pasta, mas a assistência eu trabalhava na porta de entrada, assim, né, da assistência. Quando vinha a abordagem, pegava as pessoas e trazia para o abrigo e era eu quem recebia essas pessoas, assim, nesse primeiro momento. E aquilo ali já é um ensaio, assim, né, para o que a gente pode começar a pensar sobre saúde mental. Eu gosto de contar essa história, assim, um dos atendimentos que eu fiz, assim, ali era muito protocolo, assim, a gente perguntava nome, idade, há quanto tempo estava em situação de rua, se tinha alguma questão com a justiça, enfim, para poder só receber o cara mesmo. Era um abrigo masculino. E aí eu me lembro de um dos primeiros, assim, que eu perguntei o nome dele, e aí perguntei: "Qual a sua idade?". E aí ele: "49 anos". Aí eu falei: "Você tá quanto tempo em situação de rua?". E ele disse: "40". E aí, é difícil, né, ouvir essas coisas e não repensar, assim, né, toda a sua vida, todo o seu trabalho, todo o seu fazer. E de lá pra cá eu venho ouvindo muitas respostas nesse sentido, assim, muitas respostas nesse sentido, assim, de histórias de vida que foram destruídas antes de começar, histórias de pessoas que não importa o que a gente faça ou quanto a gente se debruce sobre o tema, a gente não vai conseguir impactar, né, isso é uma sentença, e é preciso respeitar isso também, né. Eh, e como a gente consegue, mesmo assim, mesmo sabendo que aquele sujeito ali está fadado de alguma forma, ou pela comorbidade ou pela condição social. Hoje eu estava falando disso, assim, lá no CAPS que eu trabalho, de um usuário que a gente foi fazer uma VD, e, assim, as condições, da casa dele são insalubres, assim, inabitáveis mesmo, sabe. E na volta alguém me perguntou: "E aí, a gente vai colocar ele no AN?". E eu falei: "Eu não sei se isso vai mudar a condição dele". A gente pensa em AN quando a gente pensa numa crise, e aí ou uma crise clínica, ou uma crise no território, ou uma crise psíquica, mas o que ele está vivendo é uma crise social, e a gente tem remédio para isso? E aí depois de algum tempo você se respondendo essa pergunta, se a gente tem remédio para isso, né, a gente acaba
precisando de respostas pra gente, assim, né. Isso daqui ainda faz sentido pra mim? Eu quero continuar com isso? Afinal de contas, que eu tô fazendo aqui, né. Bom, eu saio da assistência poucos meses depois e vou trabalhar no CAPS 2, que a gente chamava antes de CAPS transtorno, agora a gente chama de CAPS adulto ou CAPS não AD. E é a mesma pegada, assim, né. Só que esse CAPS já tinha uma característica, assim, que demorou para eu entender. Na verdade, eu começo a entender melhor isso agora, né, eh, de um ano para cá. Outro dia eu estava num congresso, não sei, num curso, assim, e aí a profissional que estava lá tem muitos anos de saúde mental, assim, né, ela abriu inúmeros manicômios e fechou inúmeros manicômios. E aí ela estava dizendo: "Como é que a gente cuida dos novos crônicos, né, esses caras que vão ali passar a vida no CAPS, né, indo lá para se alimentar, para tomar banho, de vez em quando AN, mas como é que a gente cuida dos novos crônicos, né, aquelas pessoas que não vão voltar para a vida", a gente fala muito isso, né: "Ah não, o cara tem que estar na vida, tem que estar na vida", e os caras que não vão conseguir estar na vida, né. E aí quando ela falou de novos crônicos, eu pensei assim, na hora me deu um estalo assim, eu acho que nós precisamos pensar também nesses novos profissionais de saúde mental, né. Quem é essa galera que está chegando, e aí não tem como não fazer um recorte político aqui, né. Como não pensar nessa galera que está chegando a partir do sistema de cotas, a partir da possibilidade de ingressar na faculdade. Não existiam muitos de nós, e aí quando eu estou falando muitos de nós, não sei se vocês estão me vendo bem, mas preciso dizer, né, até para quem não está me vendo, né, quem tem alguma dificuldade nesse sentido, eu sou uma mulher preta. Sou uma mulher preta de 41 anos, e não existiam muitos de nós em outra posição que não fosse enfermeiro, técnico de enfermagem, ou na limpeza, ou na cozinha, no máximo na recepção, assim, desses lugares onde se pensa saúde mental, onde se discute saúde mental, onde se faz saúde mental, né. Então esses novos profissionais que chegaram a partir do sistema de cotas, pessoas que foram tendo a possibilidade de se formar, eles chegam, não só com uma estampa diferente, né, que não é aquela coisa muito padronizada e tal. Eu não tenho muita relação com meu pai, mas às vezes eu mando uma foto para ele de algum lugar que eu estou palestrando e ele fala assim, até hoje, ele fala para mim: "Minha filha, bota um óculos". Aí eu falei: "Pra quê, pai? Eu enxergo ótimo". Ele falou: "Pra você ficar com cara de psicóloga". Ainda existe, né, cara de psicóloga, cara de psiquiatra, cara de psicólogo. Eh, mas de fato esses novos profissionais que chegaram, não tem muito essa cara, né, que a gente costumava ver. Então, muita gente de dread, muita gente de trança, muita gente com estampas afro, e qual o impacto que isso tem nos nossos usuários. Vou precisar dizer que a minha fala talvez esteja um pouco localizada, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, eu moro e trabalho no Rio de Janeiro e trabalho em unidades muito específicas, com um público muito específico. Eu trabalho no CAPS AD 3 em Madureira. Então, assim, quem conhece alguma coisa, do Rio de Janeiro entende que Madureira é um berço cultural, mas também é um lugar de muita pobreza, muita miséria, né, de muita exclusão, de muita dificuldade de acesso. E trabalho numa UA, que é uma unidade de acolhimento adulto, mas nos moldes do programa Seguir em Frente, que eu não sei se as pessoas fora do Rio têm ideia do que seja o programa Seguir em Frente, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso, mas é um lugar onde as pessoas vão e tem etapas a cumprir, assim, né, os 3 primeiros meses as pessoas vão trabalhar na unidade, vão receber por isso, e depois de 4 meses elas vão para outra unidade de saúde, aí fora do lugar onde elas moram, com a possibilidade de serem contratadas ou não. É um programa que tem inúmeras críticas, mas é um programa que tem inúmeros acertos também, e eu tô lá porque eu acredito no que eu tô fazendo, enfim. E aí por que que eu tô falando isso? Porque a gente cuida de um público muito específico, que são pessoas que estiveram em situação de rua boa parte da vida, é um público muito preto, muito pobre, é um público com muitos atravessamentos de gênero, né, homens cis, homens trans, mulheres trans, e que a gente está cuidando aí, tropeçando, se embolando com eles ou não, né. Tem uma colega minha de caminhada aí de saúde mental que ela fala isso, né, ela fala que existe uma estrutura que se chama louquíssima trindade, que todos nós, em alguma esfera, somos usuários,
da saúde mental, trabalhadores da saúde mental e possivelmente, muito possivelmente, parentes de alguém que está ali também se cuidando na saúde mental, né. Então a louquíssima trindade faz de nós profissionais com um traço de empatia e de envolvimento que eu me arrisco a dizer que, não são em todas as áreas da saúde que a gente encontra, né, principalmente nesse público que a gente trabalha, assim. E aí, depois de algum tempo trabalhando na saúde mental e a gente começa a sentir o peso disso, assim, cansaço, né. E aí quando me perguntaram sobre o que eu queria falar, eu preciso dizer que no dia que me perguntaram: "Oi, Luana, que é do Senat, tal, não sei o quê, você quer falar de alguma coisa no Senat?", geralmente eu falo sobre saúde mental e população negra, é o tema da minha vida, profissionalmente e pessoalmente é o tema da minha vida. E aí naquele dia eu estava muito irritada, muito chateada, eu falei: "Eu quero falar sobre equipe", provavelmente eu estava vivendo alguma situação ali com a equipe que estava me deixando infeliz. Né, e aí eu tenho uma fala que às vezes vira piada, as pessoas umas pessoas se identificam e outras torcem o nariz, mas é uma certeza minha, assim, que para mim é a parte mais difícil de trabalhar na saúde mental e nos dispositivos que eu trabalho, sem sombra de dúvida é a equipe, assim, os usuários são a parte fácil. E olha que eles xingam, e olha que eles ameaçam, e olha que eles estão sujos, mas para mim ainda é a melhor parte, assim, sabe, o que eu vivo com os usuários, o que eu consigo ali, eh, colher e sentir, promover, é o que ajuda a dar sentido, né. Porque é isso, o que eu percebo da saúde mental é esse conflito, de classe, preciso dizer disso, assim, né, de pessoas que têm a saúde mental, ou têm a saúde, ou têm, né, esse lugar da profissão como um lugar de status, um lugar de continuidade do seu núcleo familiar, que tem como uma certeza, né, matemática de é isso, eu vou nascer, crescer, estudar, me formar e vou trabalhar com isso. E quantos de nós podemos dizer isso, assim, sabe, que vamos nascer, crescer, estudar, se formar e trabalhar naquilo, né. Da onde eu venho, as pessoas não sonham com profissões, elas precisam comer, assim, sabe, elas precisam, eh garantir o aluguel, garantir o dia de hoje, assim, né. Vive-se hoje para pagar o dia de hoje, e amanhã a gente vê como é que vai ser. Então, assim, existe um conflito, de classe, existe um conflito de gênero, né, a psiquiatria durante muitos anos foi uma cadeira masculina, de homens brancos, cis, né, heteronormativos e tal, com uma galera que é isso, que vai de trança, né, com guia, trabalhar, né, galera de religião de matriz africana ou não, que tem gíria e que conhece as músicas que os usuários estão cantando, sabe cantar Racionais, sabe. Então esse conflito, essa estranheza se dá. Eh, Hoje até que está muito cool, assim, é muito legal um profissional desconstruidão, né, mas ainda eu percebo que ainda faz uma diferença bizarra, quando um profissional desses aí, padrão, fala alguma coisa numa reunião e quando um outro profissional com uma outra estampa, com uma outra vivência, com uma outra experiência vai falar, né, o quanto ele é considerado, ciente do que ele está fazendo ou não, né, o quanto uma pessoa uma psicóloga branca sentar no chão com o usuário é visto como alguém muito acessível, e eu, uma mulher preta, psicóloga também, sentar no chão com o usuário é de alguma forma visto como falta de postura, como falta de ética, como estar se embolando com o usuário, então a gente vai atravessando essas questões aí e muitas outras, né. Então eu fiquei pensando, assim, quando me chamaram para falar, eu falei: "Eu quero falar mal da equipe", mas depois eu lembrei que eu tenho boleto, e aí eu não posso falar tão mal assim da equipe, então eu vou fazer uma fala, assim, mais, abrangente, menos pessoalizada, e aí eu vou deixar para vocês a parte de falar mal da equipe, aí eu fico aqui só concordando, tá. É, eu tenho recebido muita ajuda, né, eu faço supervisão às segundas-feiras também pelo Senat, e a gente tem conseguido falar mal, assim, da equipe pra caramba, a gente chora, a gente ri.
E também tenho estado em outros espaços para poder pensar fora daquela esfera. Mas voltando para a equipe, assim, e como essa estrutura se dá, que é da onde o meu olhar alcança, assim, né, o primeiro estranhamento foi esse. Então, quando eu saio da assistência e vou para um CAPS adulto, e sou a única profissional negra da equipe de ensino superior, o outro profissional negro que tinha, assim, um negro retinto era oficineiro e tal. E como eu fui recebida, assim, sabe, por essa equipe, o quanto eles faziam questão de deixar claro de que eu não sabia o que eu estava falando, assim, sabe. A identificação imediata dos usuários comigo, eu arrisco dizer que tem muito a ver com essa identificação visual, sabe. Que depois vai se aprofundar por outros laços, assim, eu não estou dizendo de forma nenhuma que as pessoas que cuidaram de saúde mental por todos esses anos antes da gente chegar não sabiam o que estavam fazendo. Mas preciso dizer que a gente também sabe, só que a gente faz de outro jeito, assim, sabe, de um jeito que eu acho que funciona melhor. Hoje aconteceu uma situação dessa, assim, hoje um usuário estava lá em cima do muro, pulou o muro, a gente estava na reunião de equipe, pulou para dentro, veja bem, ele pulou para dentro. Eu trabalho num CAPS que tem porta fechada, e tem um horário para entrar, um horário para sair e tal, e esse usuário foi pular para dentro. E aí vários profissionais foram lá intervir e tal, e tentá-lo convencer. E aí é um usuário que de alguma forma é referenciado a mim, e aí eu desci. E aí quando eu desci da sala de equipe, ele estava sentado assim, irredutível: "Não vou sair, não vou sair", lá alegando as coisas dele. "Opa, alguém está me dizendo que travou aqui a live. Vocês estão me vendo aí? Como é que eu vou saber se vocês estão me vendo? E agora, José?" Ah, voltou. Ele disse aqui que voltou. Não sei o que que vocês ouviram até agora, mas estou dizendo disso, de um usuário que pulou para dentro e aí uma parte da equipe foi lá manejar e ficou tentando argumentar. O cara estava altamente intoxicado e ele querendo, se valer do direito de estar na unidade, né, que para ele não faz muito sentido esperar a hora do portão abrir e tal. E aí todo mundo falando pra caramba assim, aí eu cheguei e dei a mão pra ele, assim, só fiz assim, só estiquei a mão, ele me deu a mão, falei: "Vamos". Pra conduzi-lo pra fora, assim. E aí, não é porque ele me respeita mais do que os outros, né, porque eu acho que tem uma coisa ali de olhar pra uma mulher preta, e ele um cara igualmente preto, e ver de repente a mãe, a tia, e ter essa sensação de que eu sei, de alguma forma, né, o que ele viveu antes de chegar no CAPS. Porque quando chega no CAPS, eles dizem, todo mundo sabe igual o que eles viveram. Mas antes de chegar no CAPS, eu já falei isso em outras lives, né, o caminho que esse cara fez, né, o acesso que foi negado, a van que não para, o motorista que não deixa entrar, o cara da padaria que ele vai pedir um café e o cara não dá, acordar com fome ou não acordar em casa, né, tá dormindo na rua e precisar ficar a noite inteira no exercício de não morrer. Por atropelamento, por alguém atear fogo, por uma cobrança de dívida, por simples vingança ou pelo esporte de se matar esses corpos que estão ali expostos e sujando a cidade. Então esse cara fez a noite inteira o exercício de estar vivo e aí quando ele chega lá, no CAPS, dificilmente a primeira coisa que ele vai dizer pra gente é bom dia, né, dificilmente. Bom, e aí nesse outro CAPS que eu trabalhava, que era o CAPS que eu era a única profissional negra, eu percebi que tinha uma coisa, assim, que as pessoas não me topavam. E quando eu fui desligada dessa unidade, a diretora me chama para conversar e diz assim, "Luana, você acrescentou muito, assim, é uma diferença notável, como essa convivência antes e depois, assim, alguns usuários que a gente não conseguia acessar e que chegam aqui dizendo que querem falar com você, mas acontece que a equipe não". E ela não conseguia terminar a frase, sabe. É que a equipe e eu senti só um soco no estômago, que é esse soco que o racismo dá na gente, que demora pra gente entender o que aconteceu, sabe. Agora eu tô um pouquinho mais esperta, assim, né, porque é tanto, é toda hora, mas no começo eu senti um soco, assim, no estômago, faltava o ar, eu não sabia nem onde tinha sido atingido, assim. Só ficava uma coisa tipo: "Caraca". Não sei se, não sei quanto de pessoas pretas estão aí me ouvindo, ou quantos profissionais novos de saúde mental estão aí me ouvindo, mas
alguns de nós precisamos fazer isso algumas vezes na vida, né, chegar mais cedo que todo mundo, chegar mais arrumado do que todo mundo, ser mais simpático do que todo mundo, trabalhar mais do que todo mundo para ser validado ali enquanto, faz sentido você estar aqui, sabe como? E aí era sempre mais do que todo mundo. E aí a cada demissão, e essa não foi a única, né, eu tive milhões de demissões na minha vida antes de chegar na saúde mental, a cada demissão dessa eu me questionava: "Caraca, mas o que que eu não fiz, assim?", sabe. "Caraca, cheguei cedo, pô, fui simpática, eu fiz mas eu tinha que só servir café, eu fiz café e servi as pessoas, eu tinha só que varrer o chão, varri, passei pano, fazia mais do que todo mundo, assim". E e a equipe nunca achava que estava suficiente ou que eu cabia ali. Quando eu saio dessa unidade, pouco tempo depois eu vou para uma unidade onde a maior parte dos profissionais são negros. E aí eu vivi um encantamento, assim, pensei: "Caraca, tô em Wakanda, mano, olha isso aqui, é todo mundo preto, todo mundo". E, e foi tão difícil ir assimilando o que eu estava vendo com o que eu estava sentindo, porque eu acho que aí todos os profissionais sentem isso também, né, os brancos também devem sentir. Quando olham para a equipe, alguém que trabalha com coração, alguém que ama aquilo, alguém que deposita os seus ideais mais elevados naquela função ali. Quando você está ali com todo o seu coração e querendo fazer o melhor que você pode, e é como se fosse uma parede, assim, tu bate e volta, não tem continuidade, não é aquele pensamento que você fala e aí encaixa na fala de um outro, e encaixa na fala de um outro, e quando você vê, caraca, tá todo mundo falando a mesma língua. Eu comecei a experimentar uma torre de Babel, assim mesmo, que ninguém falava a mesma língua. E que existe um sistema que opera mesmo entre nós, assim, né, e que isso é muito cruel, que é o privilégio de algumas pessoas em detrimento de outras, e o que as pessoas estão dispostas a fazer para se manter naquele lugar, assim, né. Eh Eu fui sentindo o meu amor morrer quando eu tive, enfim, que perceber que aquilo ali era trabalho, né, separar um pouco desses meus ideais, e que eu falei isso uma vez para uma menina que veio dividir isso comigo, assim, também, ela falou: "Cara, eu me sinto uma profissional de merda, porque do lado de fora eu tenho tantas aspirações, eu tenho tantas ideias, mas chega aqui eu não consigo fazer nada, eu fico o dia todo separando crise, eu fico o dia todo", né, uma pessoa veio falar isso pra mim, e eu consegui, depois de um ano, dizer isso pra ela. Eu falei: "Cara, talvez aqui você tenha que ser só profissional, talvez você não possa ser a pessoa mais maneira que você é para os seus amigos, talvez você não possa ser tão afetuosa quanto você é na sua casa, talvez você não possa ser tão, despretensiosa quanto você é com seus amigos, aqui você precisa só mostrar o seu trabalho". E aí, quando você vai mostrando o seu trabalho, tem umas coisas que atravessam a gente e impede a gente de fazer esse trabalho da forma que a gente acha que faz sentido. E aí eu vou dizer muito de uma experiência minha, aqui no Rio de Janeiro, com o tipo de público que eu trabalho e os acessos aos serviços, né. Eu trabalho com um público, que eu já falei para vocês, que é um público que ninguém quer, assim, sabe. Trabalho com um público que, quando a gente precisa regular uma ambulância, porque o cara tá com a pressão lá no céu, eles pedem para ir um profissional nosso junto da ambulância, porque é paciente de saúde mental. "Sim, mas o cara está com problema de pressão, é a pressão que está", "Não, não, mas", sabe. Quando a gente chega na clínica da família e as pessoas não querem atender, ou apresentam inúmeras dificuldades para conseguir ser atendido. Eu tive agora uma experiência com um usuário que eu tenho de 66 anos. É um cara muito fragilizado, assim, alcoolista gravíssimo. Então, assim, muito deteriorado, e, ele tem algumas crises de convulsão, né. E nessa de esperar a porta do CAP se abrir, ele teve uma crise, caiu e quebrou a mão. Eu nunca vi ninguém quebrar a mão assim, ele quebrou a mão aqui na horizontal. Quebrou a mão, apoiando a mão no chão, quebrou. Caraca, que situação, a mão inchadona, e ele brabo, né, ele autista também, eu perguntando: "Tá doendo?" E ele: "Não, não, não, não", assim, sabe. E aí beleza, regula a ambulância e tal, vamos. E aí a gente tem que ir para um hospital para onde a ambulância vem. Como eu trabalho no CAPS, a ambulância geralmente regula para uma unidade de saúde, mas que tem emergência psiquiátrica. E aí quando a gente chega lá,
ele de fato quebrou a mão e precisava ficar lá, sei lá, 6 a 8 semanas com gesso. E aí, raio-x e tal, na hora da ressonância, ressonância não, na hora do raio-x mesmo, quando a gente vai acompanhando isso assim, a gente chegou na unidade, devia ser 9h30, 10h talvez, a gente começa a ser atendido lá por volta das 17h. E aí, quando é perto do horário do almoço, a minha coordenadora me liga e fala: "E aí, como é que tá aí?" Eu falei: "Cara, sem sinal de atendimento". O cara de 66 anos, a gente botou ele numa cadeira de roda, para ele poder ficar o mais confortável possível, porque o serviço lotado, né, não tinha lugar para sentar, alguém cedeu uma cadeira de roda. Mas ele tá aqui, tá quieto, né. Ela falou: "Cara, mas ele precisa se alimentar, e aí, não deram nada pra vocês comerem?" Eu falei: "Não." Ela falou: "Vai lá e fala com alguém." Aí eu fui na assistente social, ela: "Olha, infelizmente", e eu me apresentando: "Olha, eu sou psicóloga do Capistal, tô aqui acompanhando o usuário, aqui a gente não faz esse procedimento. Cara, vocês precisam liberar algum lanche pra ele comer." Mas aqui não dá." "Tá, eu posso falar com mais alguém?" "Tá, vai lá na administração." Aí fui na administração do hospital: "Olha, eu tô com um paciente aqui, grave, quebrou a mão, é um senhor de idade, vocês podem ajudar?" E aí lá para 6h eles mandaram um biscoito com uma gelatina pra gente, pra ele, e eu sem comer. E, enfim, quando chega na hora da ressonância, que foi isso, né, quase na mesma sala, ressonância e raio-x. Ele estava na cadeira de roda e ela falou: "Você consegue apoiar aqui a mão e tal?" Ele pôs a mão e fez lá o raio-x e ela pensou em puxar a cadeira, assim, fez um movimento de puxar a cadeira, e aí ela me olha e fala assim: "Ai não, puxa você que tá mais acostumada." E aí eu consegui responder para ela, assim, né, geralmente eu não respondo, mas hoje eu li uma coisa interessante sobre isso, depois eu leio para vocês também, uma coisa sobre o que é uma mulher preta calada. Depois eu leio isso para vocês, mas na hora que ela falou: "Ai, puxa você que tá mais acostumada", eu respondi, eu falei: "Não, eu não tô mais acostumada. Eu não empurro cadeira de roda, eu só não sou babaca, assim, não faz diferença para mim ajudar uma pessoa, assim, não é minha função, mas eu tô aqui." E aí empurrei a cadeira de rodas dele, beleza. E aí a gente saiu lá dessa unidade 6 e pouca. Um mês depois, a gente e aí, assim, o cara mora sozinho, numa situação de total abandono, então, assim, o gesso muito sujo, desfazendo, e a gente entendendo que precisava já tirar aquele gesso. Pois bem, a gente correu pelo menos umas 4 unidades para tirar esse gesso. A gente foi numa unidade próxima, ali, porque entendeu que era uma clínica da família parceira e que podia só tirar o raio-x e ver se já estava ok, se podia tirar. Fizeram isso, olharam o raio-x e tal: "Ah, mas não, aqui não tira, aqui não faz isso." Beleza, então a gente volta lá no hospital de origem, no hospital onde foi colocado o gesso. Chega lá: "Não, aqui a gente só coloca, aqui a gente não tira o gesso não." "Como não tira o gesso, assim?" "Não, aqui não tira, tem que voltar lá na clínica da família, isso aí é para ser feito no ambulatorialmente." E aí eu volto para a clínica da família com ele. Chega na clínica da família, a médica da clínica da família imprime um papel para mim, me dizendo da portaria que diz que o hospital que coloca é o hospital que tira o gesso. E aí eu ligo para minha direção e falo: "Como é que é isso?" Sim, a gente já passou em 3 unidades. E ela diz: "Volta para cá." E a gente pensa, passou a hora do almoço, ele vai passar por essa violência mais uma vez, volta para cá. E no final das contas a gente teve que assumir a responsabilidade de tirar lá no CAPS. É para isso o CAPS? Não, mas quem ia tirar o gesso dele? Sim, sabe? Porque é um usuário que tá sujo, porque é um usuário que não se comunica bem, porque é um usuário que não tá cheiroso. E aí é nessa ordem, assim, né. Quando eu pensei em falar de saúde mental da equipe, ou melhor, de como eu pensei em falar da equipe, eu pensei em sair um pouco, assim, também da unidade que eu trabalho e falar dessa rede, sabe, dessa dificuldade de acesso aos lugares. De chegar, por exemplo, eu trabalho numa unidade que tinha 250 usuários, e aí 50 eram mulheres. E aí um dia me deu um estalo, assim, eu falei: "Cara, e o negócio do programa pobreza menstrual? Será que a gente consegue fazer isso aqui?" E aí beleza, como é que faz para pobreza menstrual, como é que faz para distribuir absorvente para essa galera? "Ah não, é só chegar na" ai meu Deus, "é só chegar na farmácia com a identidade e tal e o número do e o um papel que você tira no gov.com." E aí beleza, vou eu toda metida, né, imagina, vou chegar lá revolucionando, para as usuárias com absorvente, sei lá, 20 absorventes que elas ganham. Pois bem, e aí eu tento lá fazer o cadastro e aí o número o gov. Qual usuária minha que estava em situação de rua que tem o gov?
Não tem o Gov, não tem e-mail, a gente tem que criar o e-mail ali na hora. Criamos o e-mail, vamos para o Gov, vai mandar para o número do telefone, qual telefone? E aí, assim, aí a coisa vai ficando difícil. E aí, beleza, espera aí que eu vou lá no CREAS saber se no CREAS, de repente, chego no CREAS, não, 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 é lá pela farmácia mesmo. Aí eu chego na farmácia, que não tem a ver com o nosso trabalho, que não é o CREAS, que não é o CRAS, que não é a Clínica da Família, que não é o CAPS, é a farmácia, um lugar comercial, de outra esfera. E aí eu chego lá e alguém me fala: "Olha, realmente, vocês precisam esse tipo de documento aqui". E aí com esses documentos, aí me mostra uma lista, assim, com esses documentos aqui vocês conseguem retirar. E aí eu volto pensando: "Cara, essas pessoas são invisíveis mesmo, assim, né. Se a gente perde o acesso ao nosso Gov, esquece, Deus nos acuda, no desespero, a gente não consegue fazer outro". Eh, Há umas semanas atrás, há um mês mais ou menos, talvez um pouquinho mais atrás, eu passei por uma situação aqui na minha casa que eu fiquei pensando: "Caraca, como a gente está despreparado, como as pessoas são, meu Deus, como é que pode trabalhar desse jeito?". Eu fiz uma mistura aqui em casa para limpar aqui o chão da cozinha. E aí uma pessoa disse para mim: "Não, usa vinagre de álcool que é maravilhoso e tal, não sei o quê". E aí eu fui, mas a pessoa falou: "Usa um pouco de vinagre de álcool". E aí eu pensei: "Não, só isso não vai ser o suficiente, eu vou revolucionar a indústria da limpeza". E eu joguei no chão vinagre de álcool com cloro, esquece. Fez uma bomba química, né. E eu comecei a passar muito, muito mal, eu estava em casa com meu marido, graças a Deus. Poder sabe essas mortes idiotas, assim? Eu poderia eu ia ficar muito chateada, porque caraca, eu tive uma vida tão maneira pra ter uma morte dessa, assim, intoxicada com cloro e que coisa triste, cloro e e álcool e vinagre de álcool. Comecei a passar muito mal, não conseguia respirar, e aí meu marido corre comigo pra embaixo do chuveiro e aí, de fato, vai ficando sem respiração, e aí ele liga pra um, liga pra outro, ligou pra uma amiga que é enfermeira, falou: "Cara, chama o SAMU". E aí a gente chamou e bebe leite, e água, e não sei o quê, e eu desfalecendo, assim, de fato, sem conseguir respirar. Tossindo muito, horrível, assim, parecia que eu tinha engolido aquilo, assim, vai queimando tudo, inclusive não façam isso em casa, crianças, não usem vinagre de álcool com cloro, não é para usar com nada, assim. E aí eu chega essa SAMU, e aí ele me tira lá do banheiro, né, eu tô na cama deitada já morrendo, e a SAMU chega e faz aquelas perguntas de praxe, né, sei lá, hipertensa, diabetes, não, isso aqui, toma alguma medicação? E eu tomo uma medicação. Porque como eu disse, eu faço parte da louquíssima trindade, né, eu trabalho no SUS, eu tenho familiares que se valem do SUS e eu também sou usuária do SUS, assim, de alguma forma, mas tô brincando, mas estou dizendo que, acredito que qualquer pessoa que tem alguma responsabilidade com a sua saúde mental, em algum momento vai entender a importância de um medicamento para controlar, eh, alguma patologia que vai te impedir de funcionar, assim, comigo não foi diferente. Eu precisei lançar mão de uma medicação para conseguir estabilizar meu nível de ansiedade. Mas era só isso, assim, não tinha nenhuma tarja preta, não tinha nada aqui. E o cara me perguntou: "Você faz uso de alguma medicação diariamente?". E aí eu não consegui responder, meu marido falou: "Sim, faz". Tava o médico e o enfermeiro da SAMU dentro do meu quarto, eu deitada na cama. Minha casa é uma casa muito digna, graças a Deus, trabalho em 2 empregos, então, assim, é uma casa que nenhuma pessoa vai chegar aqui e vai achar que, sabe, que é uma pessoa desorganizada que mora nessa casa. E aí, eles olharam para a medicação e imediatamente o tom mudou. Imediatamente. O enfermeiro falou assim: "Vai regular para onde?", falou para o médico, e o médico falou assim: "Ah, pra UPA aqui da Taquara", que é um lugar aqui próximo de casa. "Pra UPA aqui da Taquara". E aí quando eles saíram do quarto, eles riram e falaram assim: "Ou para o SER, né". O SER é uma emergência psiquiátrica, assim. A partir desse momento, eles começaram a insistir no tema de que talvez eu estivesse tendo uma crise de ansiedade, eles dizendo: "A senhora se aborreceu hoje?". E eu não tinha força para dizer que: "Pô, você tá de sacanagem, cara". Não foi uma tentativa de suicídio, foi uma intoxicação com produtos de casa que acontece todo dia com as donas de casa do planeta. Mas eu não conseguia responder, porque eu estava passando muito mal e foi ficando um clima de merda, assim, a gente não conseguia falar e eu comecei a chorar, porque eu não conseguia falar, tossindo, tossindo, a lágrima escorrendo, e aí beleza, Fernegan, corticoide, não sei o quê, soro, e aí chegamos no hospital. Quando a gente chega no hospital, SAMU, vai direto para emergência e tal, o cara me deixa sentada na cadeira de roda do lado de fora e o médico entra para falar com outro médico, assim.
E aí eu já estava um pouco melhor, eu falei para já tinha tomado algumas injeções, falei para meu marido: "Ele não vai me perguntar o que que houve, assim, o médico não vai me perguntar o que que houve?". E aí ele falou: "Calma", meu marido é muito contemporizador, assim, né, tipo: "Calma, espera aí, é normal o médico falar com outro médico". Falei: "Sim, mas ele tem que me perguntar o que que houve". E aí eu quero dizer para vocês que eu não vi o médico, assim, por uma medicação, o cara deduziu que eu era paciente de saúde mental e que talvez eu estivesse simulando uma crise, ou que eu tivesse de fato em crise, ou que foi uma enfim, qualquer coisa menos o que eu estava dizendo para ele, que: "Ei, eu tô tendo uma crise alérgica aqui, uma intoxicação". E eu acho que isso é o dia a dia dos nossos usuários, inclusive no nosso serviço, sabe, quando eles chegam pra gente, acho que eles estão dizendo uma coisa, a gente está ouvindo outra, porque está deduzindo que a gente sabe mais do que o que aquele cara tem para dizer, assim. Acho que isso acontece com os usuários, acho que isso acontece com a equipe, acho que isso acontece com os profissionais, assim, a gente em algum momento nessa corrida louca aí do dia a dia que atropela a gente o serviço, acho que em algum momento a gente perdeu a capacidade de se ouvir, assim, a gente fica deduzindo, está sempre um passo à frente do que o outro está dizendo. Eu podia ficar aqui citando inúmeros exemplos de como eu acho que a gente está falhando, assim, né, nesse trato. Mas fiquei pensando, assim, quais os espaços, quando a gente tanto na assistência, quanto no CAPS adulto, quanto no CAPS AD, quanto no AUA, todo usuário que chega pra gente, a gente olha o cara fudido, assim, né, aqui no Rio a gente usa um termo chamado poliescu poliesculhambado, o cara poliesculhambado, assim, tem todas as possibilidades de estar ferrado, ele abraçou todas. E aí a nossa pergunta principal é: "Cara, como é que eu posso fazer para ajudar esse cara?". E eu não sei se a gente faz essa pergunta em relação a gente, assim, sabe. Enquanto equipe, enquanto gestão, enquanto direção, a gente vê os nossos profissionais adoecendo, metendo atestado, tratando mal o usuário, não conseguindo chegar no horário e a gente não consegue se perguntar: "Cara, o que eu posso fazer para ajudar esse cara?", né. A gente assume uma postura de que se você não tá bem, seu lugar não é aqui. Eh, eu detesto essa coisa de, cuidando de quem cuida de quem cuida, mas, eu acho que é para além disso, assim, é para além do cuidado, eu acho que deveria ser um requisito básico. Eh, eu me lembro que na faculdade, a professora uma vez me, perguntou, assim, para todo mundo, gente, eu tô falando lá do oitavo período já, e a professora falou: "Quem aqui já faz terapia?". E aí, sei lá, meia dúzia de gato pingado levantou o dedo, e aí uma Eh, como chama? Uma estudante que estava do meu lado, eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Eu achei que aquilo era uma piada e que eu só ia ver aquilo ali na faculdade, que eu nunca mais ia ver aquilo na vida, mas a professora perguntou: "Quem aqui já faz faculdade?". A galera alguns levantaram o dedo. Seguramente não foram mais do que 6, assim, numa turma de 50. Faculdade de psicologia. E aí a menina que estava do meu lado falou assim: "Deus me livre, não sou maluca". E aí, cara, eu olhei para o lado e falei: "Não tô acreditando nisso, assim". Como assim não sou maluquice? Cara, sai daqui, sabe, a vontade era essa. E, às vezes, eu tenho essa sensação, assim, sabe, quando a gente tá lá no trabalho, eu tenho vontade de perguntar: quem aqui faz terapia?". Eh, sério que você faz? Porque, meu Deus, eh, fico pensando, né, em quais são os artifícios que a gente está lançando mão para de fato, cuidar. Eu trabalhei na iniciativa privada em outro momento da minha vida e eu me lembro bem disso, assim, que a gente estava numa palestra sobre benefícios e tal, não sei o quê, e o responsável disse isso, eu nunca mais esqueci, sobre acúmulo de pontos e tal, não sei o quê, ganhos, participação de lucros, alguma coisa nesse sentido, e o cara disse assim: "A gente tinha até uns anos atrás a política de no final do ano dar um valor em dinheiro para os profissionais que se destacavam e tal, não sei o quê". E a gente entendia que isso era importante e tal, não sei o quê. Até que a gente chegou à conclusão de que, cara, quem é pobre, só tem 2 tipos de pessoas, né, que trabalham, as que precisam e as que gostam. A maioria trabalha porque precisa. E quem é pobre e trabalha porque precisa, sempre vai ter uma coisa para pagar. Se você no dia do pagamento, se você der R$ 100 a mais, vai ter uma coisa que: "Ai, graças a Deus caiu esse dinheiro aqui", sabe. Uma coisa para adiantar, uma prestação para quitar, um empréstimo para, enfim, sempre vai ter. E aí ele dizia que quando ele dava esse dinheiro, as pessoas ficavam muito felizes no dia e tal, não sei o quê. Mas ninguém nem sabe, é isso, assim, é só mais uma coisa para pagar, vai me possi esse dinheiro aqui vai me possibilitar pagar mais alguma coisa. Mas quando ele começou a dar
benefícios no estilo de, sei lá, passar uma semana num hotel não sei onde, uma pousada não sei onde. E ele dizia isso, assim: "Eu comecei a pagar em experiências, experiências que as pessoas de fato não iam conseguir ter se não fosse por aquilo". Como isso é vivido por quem emprega, eh, que vão fazer a gente não esquecer daquele lugar positivamente, assim, sabe. O que eu tenho visto é que as pessoas têm saído, pedido transferência, ido embora, cada vez mais com ojeriza, do tipo de e não tem a ver, nunca tem a ver com o usuário, né, sempre como a maneira como não consegue se colocar, o medo de ser mal interpretado, o descaso mesmo. Eu fico pensando nas condições que a gente vive, assim, péssimas condições. Eu não sei os CAPS que vocês trabalham. Ontem eu tive num CAPS, não sei nem onde. Fui levar uma usuária para um AN em outro lugar, falei: "Meu Deus, eu quero trabalhar aqui". Tem ar-condicionado, porque eu trabalho em 2 unidades que são assim, que às vezes não tem água, que às vezes não tem copo, que a gente precisa levar o nosso pó de café. Sabe, assim, a gente está falando de qualidade de vida, de promover para os usuários coisas que a gente não tem, sabe como? Eh Então, assim, para além da estrutura que é sempre muito nos lugares onde eu passei, que é sempre muito precária, que não promovem uma boa experiência de trabalho, assim, que não facilita em nada, que faz a equipe ficar, em atrito uma com a outra, porque tem um consultório com um computador, e aí todo mundo precisa relatar, e é o mesmo consultório que se faz o acolhimento inicial, e aí tem um atendimento delicado, e gente não abre sabe, é tudo acontecendo no mesmo lugar, o tempo todo, a gente vai se esbarrando no outro na convivência, nos corredores e ficando com raiva um do outro por conta de processos de trabalho que não é respeitado, porque as condições não favorecem mesmo, sabe. Eh, Muitas coisas. Eu fico pensando eu separei para dizer isso, assim, né, sobre o trabalho em rede, o quanto as outras esferas de saúde não conhecem a saúde mental. A gente fala o tempo todo sobre antimanicomial e a gente fala disso enquanto um movimento, mas esse movimento ficou só para gente mesmo que trabalha em saúde mental. A sociedade é manicomial, a estrutura da sociedade é manicomial, os lugares que a gente acessa, que os nossos usuários acessam são manicomiais, no sentido de exílio, assim, de tirar essas pessoas da circulação, assim. Outro dia eu passei por uma situação engraçada agora, né, mas eu estava um usuário que toda hora eles são assim, né, a gente dá a vida por eles, eles chamam a polícia, eles pintam. E aí ele chamou a polícia, falou: "Eu chamei a polícia pra vocês e tal, não sei o quê", porque queria entrar, queria sei lá o que que ele queria, e chamou a polícia pra gente. E aí eu saí, assim, do CAPS, fui comprar alguma coisa, fui almoçar de repente, e aí a viatu tinha uma viatura parada na esquina. E aí sei lá, a gente trabalha a 1 quilômetro talvez da delegacia mais próxima, bem ali, bem próximo. E aí eu esbarrei com a viatura na esquina e falei: "Oi, tudo bem? Eu trabalho ali no CAPS, o senhor tá indo pra lá?" Aí ele: "Ali? Deus me livre, minha filha." Policial, assim. E aí eu olhei pra ele, ele falou: "Não, não, não, não gosto de maluco não." E no meu projeto de saúde mental, que nesse momento tá desativado o espaço físico, né, eu sou de pé, onde eu estiver, estará o de pé, e eu acredito na mesma metodologia e tenho feito isso de outras formas. Mas enquanto eu tinha um espaço físico, eu pensava nisso o tempo todo, assim: "Cara, a gente precisa chamar a polícia para conversar", porque são esses caras que batem nos nossos usuários e eles precisam entender que aqui a gente está fazendo outra coisa, assim, sabe. Queria conversar com a guarda municipal que, porra, o cara camelô, é tudo que ele tem, tá ali naquela banca e quando vem o rapa, acabou tudo. Precisava conversar com essas esferas todas. Queria muito ir na clínica da família para dizer: "Ei, deixa eu te dizer que porque é isso, assim, parece que o usuário de saúde mental ficou só para saúde mental, ninguém mais quer saber disso. Então queria dizer disso, das conversas na rede, que eu não sinto que avançam, assim. Queria dizer das péssimas condições de trabalho, né, "Ai, unidade sucateada", mas não é só isso também, assim, às vezes, pô, a gente fica sem telefone. Sabe, o usuário quebra o telefone e a gente fica sem telefone. A gente não consegue contato com essa família não consegue contato com a gente. A gente
loucura com doideira, a gente fica sem água, né. Queria dizer dessa diferença social e e e de classe, e de gênero e de raça que nos atravessa enquanto equipe, e o quanto é difícil falar a mesma língua, assim, né. Queria dizer um pouco, eh, do papel da gestão, assim, nisso tudo, o quanto a gestão tem se feito essa pergunta, assim: "Como eu posso ajudar esse meu braço aqui?" Porque é isso, cara, são braços. Outro dia eu estava conversando com uma colega de formação, lá no mestrado e tal, e ela estava dizendo e eu muito mal, assim, muito mal, falando pra ela, chorando: "Meu Deus, eu não aguento mais e tal, não sei o quê", muito chateada, muito chateada. E ela falando assim: "É, mas infelizmente", a gente falando de equipe, né, e ela falou: "É, esses são os soldados que a gente tem, né". E aí na hora eu falei pra ela: "Eu não acho que eles sejam os soldados, eu acho que eles são a própria guerra, assim, sabe". Em alguns momentos a equipe, o sistema, a branquitude, o saber psiquiátrico são a guerra. Não acho que eles sejam soldados que estejam batalhando não, sabe. Acho que às vezes eu acho que é sobre isso que a gente precisa lutar, com isso, contra isso que a gente precisa lutar, sabe. Eh, o quanto eu vejo algumas psicólogas que podem exercer o poder de falar o que quer, do jeito que quer na equi pra a equipe toda, e essa mesma equipe, quando é um outro profissional de um outro nível, superior, médio, né, ou de uma outra classe social, ou de uma outra cor, quando fala, isso se torna muito problemático. Isso vira pauta de reunião, sabe. O peso não é o mesmo, enfim. Fiquei pensando, assim, o que que eu proporia, né, eu já fiz isso, assim, né, numa reunião de final de ano, assim, eu falei: "Cara, eu acho que a gente tem, sei lá, 4 psicólogas na equipe, eu acho que a gente devia pensar numa estratégia de saúde mental para a equipe. Não é isso? Não é disso que se trata, afinal de contas? Vamos fazer um", aí alguém até falou: "Vai ser um sincerão do Big Brother", eu falei: "Que seja, cara, que seja", porque eu me lembro disso, assim, né, tinha uma fala que sempre voltava nas reuniões que é: "Olha, você está pessoalizando e se for para pessoalizar vai ter que tratar disso em outro lugar". Eh, sabe, mandando alguém fazer terapia como se manda a merda, assim: "Não, você vai ter que tratar disso em outro lugar", e eu pensava: "Caralho, mas o lugar é aqui, né, o que eu estou vivendo não é um drama pessoal, é um drama coletivo". A razão do meu descontentamento tem a ver com o funcionamento desse lugar, e se eu não puder tratar disso aqui, não faz sentido, porque aí eu vou falar disso na minha terapia, você vai falar disso na sua, e cada terapeuta e cada um de nós vai chegar a uma conclusão, e aí a gente volta com as nossas certezas pra cá e continua sem conseguir se falar, pô. Fico pensando nisso, assim, será que a gente talvez não precise só de uma conversa honesta? Só do quanto me sinto atropelada e invalidada pelo seu trabalho, e por quê e como isso se dá. Gente, tô com o nariz caindo aqui. Enfim, queria pensar sobre essas coisas, falar disso com vocês. Eh, já tô aí falando há 50 minutos ininterruptos, e aí eu acho que eu vou deixar um tempinho pra gente conversar, né, se alguém tiver alguma pergunta. Mas essas são as minhas impressões, assim, sobre trabalho em equipe, sobre a gente cada um tá fazendo uma coisa, né, o meme, né, do trabalho de grupo, né, cada um faz a sua parte em casa e na hora que vai apresentar é exatamente isso. Cada um faz a sua parte, na hora de apresentar, quando chega para apresentar o serviço, eu fico pensando no usuário, olhando e pensando: "Que porra é essa?", né. É isso, assim, a gente faz o nosso trabalho em casa e na hora de apresentar ao grupo, não funciona. Bom, mas eu acho que tem caminho, eu sempre acho que tem caminho, né. Como proposta, eu ofereço sempre o diálogo, assim, né. Tô tentando conversar com as minhas direções, tô tentando conversar com as minhas coordenações, estou dizendo dos meus descontentamentos e apontamentos que eu acho que funcionaria. Tem alguma coisa escrita aqui, mas não tô conseguindo ler. Enfim, vou dar um tempinho aqui pra gente conversar, tá. Delma, quiser conversar, perguntar, não sei se tem pergunta, não sei se tem alguém aí. Tem alguém aí, gente, ou eu tô falando sozinha todo esse todo esse tempo? Sessão de Tem, terapia. tem sim, Aruans, tem gente sim assistindo, tem comentários também, esse que eu coloquei em tela, né, que você falou que não consegue ler, diz assim, ó, as falas dela impactam muito, né, então a gente tem tido comentários em relação a isso, dessa sua explanação, né, do conteúdo, aí, da experiência também,
nos cenários de prática. A Regina Andrade, ela colocou que ela sente que... Gente, peraí, eu abri aqui, apareceu um monte de negócio, um monte de comentário, não vou ler nada, senão vou me perder. A Regina falou que sempre, que sente que sempre é mal interpretada pela equipe. E tem uma pergunta aqui da Cláudia, que ela colocou assim: intoxicação por misturar produtos de limpeza e vinagre, e o pessoal já questionando e induzindo para hipótese de ansiedade ou paciente de saúde mental. Isto acontece com Sim, os usuários e etc. isso aí. E aí tem um comentário da Adriana que ela colocou: no CAPS infantil onde trabalho, parece que somos divididos por categorias profissionais e não uma só equipe. Sim, tô lendo aqui alguma coisa. Tô lendo o pessoal falando. Então é isso, alguém tem pergunta? Onde eu acesso? Acho que não, acho que o pessoal está perguntando ali outras coisas. Aqui, tem uma pergunta aqui: como entender que precisamos de cuidado como profissional? É possível que realmente acabamos colocando barreiras para compreender que estamos nesse lugar de ser cuidado. Sempre sou mal interpretada e tal. Excelente colocação. O trabalho em equipe é fundamental, graças a Deus o trabalho somos uma equipe. Nossa, que linda, hein? Com grande harmonia. Que bom, cara. Eu fiquei pensando nisso, assim, quando eu fui falar. Ih, meu Deus. Pessoal, a Aroantes, ela caiu a conexão, mas ela vai estar voltando aí em instantes. Então, enquanto ela retorna, eu peço para vocês que estão ao vivo colocar no chat, né, de onde vocês estão assistindo, para a gente se localizar, né, geograficamente aí por esse Brasil que é tão grande. Coloquem também se estão gostando da live, deem um like também no vídeo, para que quando outras pessoas pesquisarem essa temática no YouTube, encontrarem, né, mais rápido também o conteúdo do Senat. Quem não é inscrito, né, no canal do Senat, se inscreva também para receber em primeira mão as novidades que o Senat publica. A Aroanes voltou, vou retornar ela aqui para... Voltou. Deixa eu dizer, que alguém falou aí, né, que graças a Deus trabalha num lugar que a equipe é harmoniosa e tal. Eu fiquei pensando nisso. Será que essa experiência que eu vivencio aí, pelo menos nos 4 serviços por onde eu circulei, será que é uma experiência muito pessoal, assim? Será que as pessoas não vão se identificar? Mas e que bom que não se identifique, né? Fiquei pensando, tomara que alguém fale, nossa, aqui é maravilhoso, a gente faz chá da tarde, a gente conversa, a gente pensa junto. Eu queria, né, eu desejo um dia trabalhar num lugar assim, onde eu me sinta de fato ouvida e respeitada e possa oferecer o mesmo, assim, para os meus colegas de equipe. Infelizmente, no momento, nas unidades que eu trabalho, eu não sinto dessa forma, mas também não sinto que é uma experiência única, assim, eu não sinto que eu esteja sendo ouvida pelos outros e nem sinto que os outros estão sendo ouvidos um pelos outros também, entende? Acho que tá uma grande loucura. Acho que tá uma grande loucura e acho que isso é muito reflexo do que a gente, acumulou, né, aí ao longo desses anos. O trabalho no CAPS, na clínica D, na clínica da pobreza, né, eu costumo dizer isso, assim, é um trabalho duríssimo, né, um trabalho duríssimo e que não é difícil a gente eu costumo dizer isso, assim, que a gente não trabalha numa UTI neonatal. Os afetos que os nossos usuários, despertam na gente não é aquele afeto de quero cuidar, quero botar no colo, quero amar e proteger, né. Quando a gente trabalha numa clínica D, quando a gente trabalha na clínica da vulnerabilidade, o que é despertado em nós, às vezes, são sentimentos, assim, de muito cansaço, de muita impotência, de muita irritabilidade, de muita frustração. E é preciso acolher isso também, sabe. Eu entendo que isso para quem trabalha nessa clínica e tá ótimo, tá tudo bem, eu fico preocupada, porque eu fico pensando: "Caraca, então essa pessoa talvez não esteja entendendo o que é a realidade desses usuários", assim, né. Eu não acho que ninguém tenha que voltar para casa chorando todo dia, porque vivenciou uma situação tristíssima com o usuário, mas o que eu estou te dizendo
é que essas experiências, de alguma forma, sugam, minam a nossa energia e o nosso potencial, assim, né? Em algum momento a gente se depara com tanta tristeza, com tanta pobreza, com tanta doença, que a gente se sente impotente mesmo. E aí, como cuida disso, né? Eu sempre penso que talvez seja no coletivo, talvez seja junto, talvez seja tendo momentos de lazer, o que eu estava dizendo, daquela proposta de oferecer uma experiência ao invés de oferecer só o dinheiro. Se pudesse os 2, eu prefiro também, se pudesse o dinheiro e a experiência, mas, de fato, oferecer uma experiência onde a gente consiga conversar enquanto pessoas, não só enquanto profissionais que trabalham juntos, assim, a gente se conhecer. Eu morro de vontade de que tenha uma dinâmica nas unidades que eu trabalho, onde a gente possa conhecer uns aos outros, sabe? Saber de onde veio, quem é, qual é a motivação para aquele trabalho, para além do nosso nome e da nossa ocupação, assim. Eu sinto muita falta disso. Eu queria muito saber quem são aquelas pessoas que trabalham comigo, quais são os atravessamentos, como é que ela foi parar ali, para que talvez, assim, a gente se identifique em algum lugar, sabe? Eu gostaria muito que isso fosse possível, assim. Claro, antes a gente tem agora uma pergunta da Andréia Teixeira. Ela Já me colocou: arrependi de perguntar se tinha perdão. já adotou alguma estratégia para melhorar a interação entre a equipe que fosse positiva? A equipe fosse positiva? Não, na verdade não, assim, eu já dei uma sugestão, acho que algumas sugestões, né, mas eu acho que eu não tô nesse lugar, né, mesmo, acho que isso é um lugar muito da gestão, muito um lugar de ouvir o que todos nós estamos dizendo e aí a gente pensar junto. Eu não me sinto nesse lugar, não acho possível, entende o que eu tô dizendo? Não acho possível que eu já tentei, né, uma vez eu falei isso, falei: "Eu acho que a gente deveria fazer dessa forma aqui para a gente conseguir seguir daqui para frente", né, eu acho que a gente precisava conversar sobre as coisas que nos atravessavam. Não rolou, e aí eu acho que também não tem que partir de mim, né, eu também isso não é uma temática de todo dia minha lá no trabalho, né, eu infelizmente estou no lugar do cansaço. Hoje eu me encontro no lugar do cansaço, assim, de ficar esperando acontecer alguma coisa que vai revolucionar. Eu já vi algumas coisas acontecendo, eu já vi a equipe inteira mudar, eu já vi muita gente ir embora, eu já vi muita gente chegar, e eu tô para entender se isso é uma questão dessa clínica, se essa clínica faz isso com a gente. Ou se é alguma coisa do sistema mesmo que eu ainda não codifiquei, assim, não decifrei, assim, repito, em todos os lugares que eu trabalhei até hoje, eu percebo que tem uma coisa esquisita na equipe, assim. E eu tô me incluindo, assim, sabe, de não me sentir à vontade, não me sentir segura para falar, não me sentir ouvida, não sentir que ali tá sendo regido somente pelo cuidado dos usuários, eu percebo outros interesses, eu percebo outras coisas. Então eu não sei. Mas se alguém tiver alguma sugestão, eu vou adorar ouvir, assim, se alguém quiser dizer o que fez e que fez diferença: "Ah, não, lá no meu trabalho eu fiz assim e deu super certo". Se alguém quiser, a gente vai querer ouvir. Feito, obrigado, Aruanas, por responder aqui as perguntas. Eu queria agora abrir o espaço, né? A gente está chegando aí no final da live. Queria abrir o espaço para você deixar uma mensagem final para o pessoal que te assistiu, que vai também reprisar esse vídeo depois. Tá, quero dizer que foi bom estar aqui com vocês, assim, tô mais tranquila, eu fiquei com muito medo de escorregar aqui e falar alguma coisa que fosse muito ruim, assim, né, a tomada de algum sentimento que não fosse simplesmente profissional. Mas eu acho que eu consegui, de alguma forma, falar do que eu sinto, mas de forma, mais, como eu posso dizer, mais imparcial possível, talvez. Acho que eu consegui fazer isso, pelo menos. E se não conseguir, fiquem sabendo que eu gostaria de ter dito muito mais coisas. Mas quero dizer que é um prazer sempre estar com o Senat, assim, a gente vai se encontrar daqui a pouco. Em abril tem um seminário na Bahia e eu vou estar falando lá sobre saúde mental e população preta.
Em maio, eu vou estar em Minas também, no congresso do Senat, e eu acho que em junho eu estou aqui no Rio, falando lá no congresso que vai rolar no IPUB. Enfim, a gente vai conversando aí. Tem outras falas minhas em outros lugares, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada lá na página do Instituto de Pé. É minúsculo, tudo junto, @Instituto de Pé, que é a página lá do meu projeto social não, é um projeto de saúde mental, que é social, mas que é para além disso, assim, que é uma maneira da gente pensar em saúde mental na favela, assim, sabe, que esse é o tema que me interessa. Então vocês podem olhar lá. Eu sou Luana Aruantes, não tem outra, né, esse nome as pessoas me perguntam: "É indígena, é africano, é espanhol?" Eu falo: "Cara, eu acho que foi erro de digitação". Só tem eu de Luana Aruantes, então não vai ser difícil me achar, tá? E vamos conversando aí. Se vocês tiverem sugestões, quiserem depois me dizer coisas, fala lá na página do GPEC que eu vou ouvindo tudo, tá bom? Foi um prazer, espero que tenha sido bom para vocês também. A gente vai se vendo aí pelo caminho.